Lorena Fonseca acordou às 5:30 da manhã, como fazia todos os dias há exatos 2 anos. O despertador tocou no quarto pequeno que dividia com a mãe, numa casa simples do bairro Pontalzinho, onde as ruas de paralelepípedos contavam histórias de gerações de trabalhadores que sustentavam Ilhéus com o suor do próprio corpo. Ela se levantou em silêncio para não acordar Dona Marta, que dormia no colchão ao lado, a respiração pesada denunciando mais uma noite mal dormida por causa da artrite que consumia suas articulações dia após dia. A rotina era sempre a mesma. Banho rápido, café preto amargo porque açúcar era luxo para economizar, 2 fatias de pão com margarina. Às 6:15, Lorena já estava no ponto esperando o primeiro ônibus que a levaria até o terminal, onde pegaria o segundo ônibus rumo ao bairro nobre da Avenida Soares Lopes, onde ficava a mansão do senhor Augusto Nogueira. 1h20 de trajeto todos os dias, ida e volta, atravessando a cidade inteira enquanto assistia Ilhéus acordar pela janela embaçada do transporte coletivo. Lorena tinha 23 anos e carregava nos ombros o peso de responsabilidades que muitas pessoas, o dobro da sua idade, jamais conheceriam. Desde que o pai partira há 4 anos, vítima de complicações no coração que a família não tinha dinheiro para tratar adequadamente, ela se tornara o único sustento da casa. A mãe, Dona Marta, havia trabalhado a vida inteira como costureira, mas a artrite severa que deformava seus dedos impossibilitava que continuasse ganhando a vida com as mãos. Restava a Lorena carregar o mundo nas costas, e ela fazia isso sem reclamar, com uma dignidade silenciosa que impressionava qualquer um que a conhecesse de verdade. Quando chegou à mansão às 7h45, Lorena usou a chave que o patrão lhe dera no 3º mês de trabalho, um sinal de confiança que ela jamais traíra. A casa era imponente, 3 andares de arquitetura moderna com vista para o mar, piscina infinita, jardins que pareciam saídos de revista de decoração. Nos primeiros meses trabalhando ali, Lorena se sentia deslocada, como se não merecesse nem pisar naqueles pisos de mármore italiano. Com o tempo, porém, aprendeu que aquela casa, por mais luxuosa que fosse, também tinha suas tristezas e vazios. Augusto Nogueira era um homem de 32 anos que herdara dos pais um império no ramo de exportação de cacau e derivados. A família Nogueira era tradicional em Ilhéus desde os tempos áureos do cacau, quando a cidade fervilhava de dinheiro e coronéis construíam fortunas nas fazendas do interior. Augusto modernizara os negócios, expandira para mercados internacionais, transformara a empresa familiar numa potência que negociava com Europa e Ásia. Era bonito. Isso Lorena não podia negar, com aqueles olhos castanhos profundos, cabelos escuros, sempre bem penteados, porte atlético de quem frequentava a academia regularmente. Mas o que mais chamava a atenção nele era a solidão que carregava mesmo cercado de tanto luxo. Durante 2 anos, Lorena observou tudo. Aprendeu que Augusto gostava do café passado às 7 da manhã, forte e sem açúcar, que preferia as janelas do escritório abertas mesmo no calor escaldante porque dizia que o som do mar o ajudava a pensar, que ouvia jazz quando estava preocupado com contratos difíceis, que falava sozinho quando estava estressado, andando de um lado para outro da sala. Conhecia os horários que ele acordava, quando chegava tarde de reuniões, quais comidas o deixavam satisfeito, quando as namoradas que desfilavam pela mansão eram apenas aventuras passageiras, ou quando ele realmente tentava se apegar a alguém. Lorena sabia, embora jamais admitisse em voz alta nem sob tortura, que havia se apaixonado pelo patrão em algum momento daqueles 2 anos. Não conseguia identificar o momento exato, se fora quando o viu chorando no escritório, após receber notícia de que um antigo sócio do pai havia falecido, ou quando presenciou a delicadeza com que tratava a mãe durante as visitas dela à mansão, ou simplesmente na acumulação de 1000 pequenos gestos de humanidade que provavam que por trás do empresário milionário existia um homem de verdade. Mas Lorena engolia esse sentimento todos os dias, empurrava para o fundo da alma, porque sabia exatamente qual era seu lugar no mundo. Ela era a empregada, ele era o patrão. Essa linha jamais poderia ser cruzada. Naquela manhã de quinta-feira, tudo parecia normal. Lorena preparou o café,
Organizou a mesa do café da manhã na varanda com vista para o mar, verificou se as roupas que Augusto precisava para a reunião da tarde estavam devidamente passadas e organizadas. Às 8 em ponto, ouviu os passos dele descendo a escada. Preparou-se para o cumprimento educado de sempre, o "Bom dia, Lorena", que ele falava com aquele meio sorriso cansado, seguido de algum comentário sobre o clima ou sobre a agenda do dia. Mas quando Augusto entrou na cozinha, Lorena soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. O rosto dele estava pálido, olheiras profundas marcavam a pele abaixo dos olhos, os cabelos despenteados denunciavam uma noite sem dormir. Ele trazia o celular apertado na mão com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Passou direto por ela sem dizer bom dia. Foi até a janela e ficou olhando para o mar como se procurasse respostas nas ondas que quebravam na areia. Lorena ficou paralisada por alguns segundos, sem saber se devia perguntar o que havia acontecido ou simplesmente manter o profissionalismo e fingir que não notara nada. A preocupação, porém, venceu a prudência. "Senhor Augusto, o senhor está bem?" perguntou ela com a voz suave, mantendo a distância respeitosa. Ele se virou bruscamente, como se tivesse esquecido que ela estava ali. Os olhos dele estavam vermelhos, e Lorena percebeu com um sobressalto que o patrão estava prestes a chorar. Nunca, em 2 anos inteiros, ela o vira tão vulnerável. "Camila terminou comigo", ele disse, a voz saindo rouca e áspera. "Ontem à noite. Mandou mensagem dizendo que não aguenta mais minha rotina de trabalho, que estou sempre ocupado demais, que ela merece alguém que tenha tempo para ela." Lorena sentiu uma pontada estranha no peito, uma mistura confusa de pena genuína e algo que se parecia perigosamente com alívio. Camila era a namorada atual, uma modelo alta e loira que aparecia nas redes sociais de Augusto, sempre impecável, sempre sorrindo para as câmeras. Lorena a via ocasionalmente na mansão, notava como Camila tratava os empregados com aquela educação fria e distante de quem considera as pessoas invisíveis. "Sinto muito, senhor Augusto", Lorena murmurou, sem saber exatamente o que mais dizer. "Você não entende", ele continuou passando as mãos pelo cabelo num gesto desesperado. "Amanhã à noite é o jantar com os investidores espanhóis, os Menendez. 15 milhões de reais dependem desse contrato. E o senhor Menendez, aquele homem ultraconservador, deixou claro desde a primeira conversa que só faz negócios com homens casados ou em relacionamentos sérios. Ele acredita que homens solteiros são irresponsáveis, que não entendem compromisso. Passei meses organizando essa reunião e agora Camila me deixa 2 dias antes do jantar mais importante da minha carreira." Lorena processou as informações lentamente, começando a entender a dimensão do desastre. Augusto havia falado daquele contrato nas últimas semanas. Mencionava constantemente como seria um divisor de águas para a empresa, como abriria portas para mercados inteiros na Europa. E agora tudo ameaçava desmoronar por causa de um término de relacionamento. "O senhor não pode simplesmente explicar a situação?" perguntou ela, sabendo que a sugestão provavelmente era inútil. Augusto soltou uma risada amarga. "Explicar que minha namorada me deixou? Isso só provaria exatamente o que Menendez pensa sobre homens solteiros, que somos instáveis, incapazes de manter relacionamentos. Ele cancelaria tudo na hora." O silêncio que se seguiu foi pesado. Lorena não sabia o que falar, como oferecer consolo numa situação daquelas. Observou Augusto se movimentar pela cozinha como um animal enjaulado, pegando o celular, olhando a tela, jogando o aparelho de volta na bancada, com frustração. "Passei a noite inteira ligando para todas as mulheres que conheço", ele disse de repente, a voz carregada de desespero. "Ex-namoradas, amigas, conhecidas. Pedi para cada uma delas me fazer o favor de fingir ser minha namorada por uma noite. Ofereci dinheiro, ofereci favores, ofereci o que fosse necessário. Você sabe quantas aceitaram? Nenhuma. Nem uma única mulher." Lorena mordeu o lábio inferior, sentindo a angústia dele como se fosse sua. Conhecia aquele tipo de desespero, a sensação de estar encurralada sem saída possível. Havia sentido o mesmo quando o pai adoeceu
e os hospitais pediam valores absurdos para procedimentos que poderiam salvá-lo. O desespero de assistir algo importante desmoronar sem conseguir impedir. Augusto parou de andar e se apoiou na bancada, a cabeça baixa, os ombros caídos em derrota. Por um longo momento, apenas o som distante das ondas do mar preenchia o silêncio da cozinha. Então ele levantou a cabeça lentamente e olhou para Lorena, e ela viu nos olhos dele algo que a fez gelar por completo. Lorena, ele disse, a voz saindo baixa, mas firme. Preciso te fazer uma pergunta, e quero que você pense bem antes de responder. Ela sentiu o coração acelerar, uma intuição súbita e aterrorizante do que viria a seguir. Seu primeiro instinto foi dar um passo para trás, criar distância física entre eles, mas os pés pareciam pregados no chão. O que você acha? Continuou Augusto. Cada palavra saindo devagar e carregada de significado, de fingir ser minha namorada amanhã à noite. Só por algumas horas, só durante o jantar com os Menendez, ninguém mais precisaria saber. Eu te pagaria 5.000 reais. O número ecoou na cabeça de Lorena como um trovão. 5.000 reais. 3 meses de salário. Dinheiro suficiente para pagar os remédios da mãe por 6 meses inteiros, para consertar o telhado que vazava toda vez que chovia, para comprar roupas decentes, comida de verdade, talvez até guardar um pouco para emergências. 5.000 reais era uma fortuna para alguém como ela, mas ao mesmo tempo era a proposta mais absurda, perigosa e humilhante que já havia recebido na vida. Senhor Augusto, ela começou, a voz tremendo, eu não sei se isso seria apropriado. Eu sou sua empregada. As pessoas vão... Ninguém vai saber que você é minha empregada. Ele a interrompeu, falando rápido agora, como se precisasse convencê-la antes que ela recusasse completamente. Os Menendez nunca vieram aqui. Não conhecem nada sobre minha vida pessoal, além do que contei por telefone. Você seria apenas minha namorada. Diríamos que nos conhecemos há uns 2 anos, que o relacionamento é discreto porque você valoriza a privacidade. Tudo muito simples. Lorena balançou a cabeça, sentindo as paredes da cozinha girarem ao seu redor. Isso era loucura. Cruzar aquela linha seria destruir tudo o que ela construíra, toda a dignidade que mantinha mesmo trabalhando como empregada doméstica. E havia algo mais, um medo mais profundo que ela mal ousava admitir para si mesma. Se ela fingisse ser namorada de Augusto por uma noite, se experimentasse por algumas horas, como seria estar ao lado dele como igual, como mulher desejada e não como funcionária invisível, como voltaria no dia seguinte à rotina normal, como continuaria limpando a casa, servindo café, mantendo a distância respeitosa, depois de ter provado algo que jamais poderia ser real. Eu preciso pensar, ela sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. Por favor, Sr. Augusto. Isso é muito repentino. Eu preciso de tempo para... Não temos tempo, ele disse, mas a voz dele amoleceu, ficou quase suplicante. Lorena, eu sei que estou pedindo algo absurdo, eu sei que estou cruzando todas as linhas profissionais imagináveis, mas estou desesperado. Esse contrato não é só dinheiro para mim, é a prova de que consigo honrar o legado que meu pai deixou, de que não vou ser o Nogueira que deixou tudo desmoronar. Você é a única pessoa em quem confio o suficiente para isso. A única que me conhece de verdade. As últimas palavras atingiram Lorena como um soco no estômago. Ele estava certo, e ambos sabiam disso. Ela o conhecia melhor que qualquer namorada que desfilara por aquela mansão. Conhecia seus medos, suas manias, seus sonhos. Passara 2 anos observando cada detalhe da vida dele, construindo sem perceber um mapa completo de quem Augusto Nogueira realmente era, por trás da fachada de empresário bem-sucedido. E era exatamente por conhecê-lo tão bem que aquela proposta era tão perigosa. 5.000 reais, ela disse baixinho, não como confirmação, mas como se estivesse testando o peso das palavras na língua. 5.000 reais, ele confirmou. E eu juro, Lorena, juro pela memória do meu pai que vou fazer tudo ao meu alcance para que você se sinta confortável. Vamos ensaiar o que dizer. Eu te levo para comprar um vestido adequado, te ajudo com tudo o que precisar. Você não vai passar por isso sozinha. Lorena fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes ameaçarem escapar. Pensou na mãe em casa, nos remédios que faltavam, nas contas atrasadas. Pensou no rosto de Augusto, naquele desespero genuíno que via estampado ali.
Pensou em como seria sentar à mesa, não como empregada, mas como companheira, mesmo que por mentira, mesmo que por encenação. Pensou em como já era tarde demais para se proteger, porque seu coração já pertencia a ele há muito tempo. E essa proposta era simplesmente a confirmação do desastre que ela vinha adiando enfrentar. Eu vou fazer isso, ela disse finalmente, abrindo os olhos e encontrando o olhar dele. Mas o senhor precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Augusto respondeu imediatamente. Depois que acabar, voltamos ao normal. Eu continuo sendo sua empregada. O senhor continua sendo meu patrão e nunca mais falamos sobre isso. Nunca mais. Ele hesitou por uma fração de segundo, algo passando pelo rosto dele que Lorena não conseguiu identificar. Então assentiu. Combinado. Depois do jantar, tudo volta ao normal. Lorena assentiu também, sabendo perfeitamente que estava fazendo a maior mentira da sua vida, porque tinha absoluta certeza de que depois daquela noite, nada jamais voltaria a ser normal entre eles. Havia coisas que, uma vez experimentadas, não podiam ser desfeitas. Havia linhas que, uma vez cruzadas, não podiam ser redesenhadas. E ela acabara de concordar em cruzar todas elas. Na manhã seguinte, Lorena acordou com a sensação de que havia sonhado tudo. Deitada no colchão fino, olhando para o teto manchado de umidade, tentou convencer a si mesma de que a conversa absurda com Augusto fora apenas um pesadelo particularmente vívido. Mas quando pegou o celular e viu a mensagem dele enviada às 6 da manhã, a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Bom dia, Lorena. Passo para te buscar às 10 horas. Vamos providenciar tudo o que você precisa para hoje à noite. Obrigado novamente por aceitar me ajudar. Augusto. Ela releu a mensagem 5 vezes, o estômago revirando. Às 10 horas. Em menos de 4 horas começaria oficialmente aquela farsa que prometia virar sua vida de cabeça para baixo. Levantou-se devagar, tentando não acordar a mãe. Mas Dona Marta já estava sentada na cozinha pequena, preparando o café da manhã com movimentos lentos e doloridos. Você está estranha, filha, a mãe comentou assim que Lorena entrou na cozinha. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Lorena hesitou. Queria contar tudo, desabafar sobre a proposta insana de Augusto, pedir conselho, mas as palavras emperraram na garganta. Como explicaria para a mãe que concordara em fingir ser namorada do patrão milionário por uma noite? Dona Marta criara a filha com valores rígidos sobre dignidade e honestidade. O que pensaria se soubesse? Não, mãe. Tá tudo bem, Lorena mentiu, desviando o olhar. Só tô cansada. Dona Marta não pareceu convencida, mas não insistiu. Conhecia a filha bem o suficiente para saber quando ela precisava de espaço. Tomaram café em silêncio, e Lorena pensou pela 1000ª vez se estava cometendo o maior erro da sua vida. Às 10 horas em ponto, o carro de Augusto estacionou na frente da casa. Era uma Mercedes preta e reluzente que contrastava violentamente com as casas simples e ruas precárias de Pontalzinho. Lorena viu as cortinas das vizinhas se mexerem, olhos curiosos, espionando pela janela. Ótimo. Agora teria que inventar alguma explicação plausível para quando começassem a perguntar. Ela saiu rapidamente, vestindo uma calça jeans simples e uma blusa branca sem graça, o cabelo preso num rabo de cavalo prático. Augusto desceu do carro ao vê-la se aproximar, abrindo a porta do passageiro num gesto de cavalheirismo que a deixou ainda mais desconfortável. Bom dia, ele disse, sorrindo de um jeito que tentava ser tranquilizador, mas não escondia completamente o nervosismo. Pronta para começarmos? Lorena apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras. Entrou no carro, afundando no banco de couro macio, sentindo o ar-condicionado gelado contra a pele. O interior do veículo cheirava a perfume caro e couro novo. Era outro mundo, completamente distante da realidade dela. Enquanto Augusto dirigia em direção ao centro de Ilhéus, ele começou a explicar o plano do dia. Primeira parada seria numa boutique que ele conhecia, onde comprariam um vestido adequado para o jantar. Depois, iriam a um salão de beleza que, segundo ele, fazia milagres. Por último, voltariam à mansão para ensaiarem a história que contariam aos Menendez. Lorena, ele disse de repente, olhando rapidamente para ela antes de voltar os olhos para a estrada.
Eu sei que isso tudo é estranho e desconfortável, mas quero que você saiba que confio em você completamente. Você é uma das pessoas mais inteligentes que conheço. Tenho certeza que vai se sair perfeitamente. As palavras dela a pegaram desprevenida. Em 2 anos trabalhando para Augusto, ele raramente fazia comentários pessoais sobre ela. Lorena era eficiente, discreta, confiável, mas nunca imaginara que ele a considerasse inteligente. Sempre se vira apenas como a empregada que limpava a casa e preparava as refeições. Obrigada, Sr. Augusto. Ela murmurou olhando pela janela para esconder o rubor que subia pelo pescoço. E por favor, ele acrescentou com um sorriso de canto, hoje você pode me chamar só de Augusto. Se vamos fingir ser um casal, precisa parar com esse negócio de senhor. A boutique ficava numa das ruas mais elegantes de Ilhéus, bem no coração do bairro comercial. Lorena nunca tinha entrado numa loja daquelas. As vitrines exibiam vestidos que custavam mais do que ela ganhava em meses. Quando entraram, uma vendedora loira e perfeitamente maquiada olhou para Lorena dos pés à cabeça, com uma expressão que deixava clara sua opinião sobre a roupa simples e sem estilo que ela usava. Mas assim que a vendedora reconheceu Augusto, a atitude mudou completamente. Sorrisos exagerados, voz melosa, atenção total. Lorena sentiu uma pontada de irritação ao perceber como o dinheiro transformava instantaneamente a forma como as pessoas eram tratadas. Estou procurando um vestido para minha namorada, Augusto explicou com naturalidade impressionante. Temos um jantar importante hoje à noite. Algo elegante, sofisticado, mas não muito chamativo. A vendedora praticamente se derreteu. Claro, Sr. Nogueira. Temos peças perfeitas para a ocasião. Ela olhou para Lorena com um novo interesse, claramente reavaliando suas primeiras impressões. Que cor a senhorita prefere? Lorena abriu a boca sem saber o que responder. Nunca havia pensado em cores de vestidos caros. Comprava roupas em lojas de departamento quando conseguia juntar dinheiro suficiente, escolhendo sempre o mais prático e barato. Algo que realce os olhos dela, Augusto respondeu olhando diretamente para Lorena, de um jeito que a fez esquecer de respirar por um segundo. Ela tem olhos verdes lindos, talvez azul marinho ou verde esmeralda. A vendedora saiu correndo para buscar opções, deixando Lorena e Augusto sozinhos entre as araras de roupas caríssimas. Ela o encarou com uma mistura de constrangimento e surpresa. Você reparou na cor dos meus olhos? Perguntou antes de conseguir se segurar. Augusto pareceu igualmente surpreso pela própria observação. Sim, sempre reparei. São bem marcantes. O silêncio que se seguiu foi estranho, carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia nomear. Felizmente a vendedora voltou rapidamente com uma seleção de vestidos nos braços, quebrando o momento. Lorena experimentou 6 vestidos diferentes. Cada vez que saía do provador, Augusto analisava criticamente, às vezes pedindo para ela girar, observando cada detalhe. Não era um olhar lascivo ou desrespeitoso, mas sim atento, quase carinhoso, como se realmente se importasse em encontrar algo que a deixasse bonita e confortável. Foi o 7º vestido que mudou tudo. Era azul marinho, como Augusto sugerira, com um decote discreto, mas elegante. Tecido de seda que fluía suavemente pelo corpo dela, marcando a cintura, mas sem ser justo demais. Quando Lorena se olhou no espelho, quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Esse Augusto disse assim que ela saiu do provador, a voz saindo mais baixa que o normal. É esse. A vendedora concordou efusivamente, já correndo para pegar sapatos e uma pequena bolsa de mão que combinassem. Lorena voltou ao provador, as mãos tremendo enquanto tirava o vestido. Aquilo estava se tornando muito real, muito rápido. Depois da boutique, foram para o salão de beleza. Enquanto a cabeleireira trabalhava, transformando o cabelo castanho de Lorena em ondas suaves que caíam pelos ombros, Augusto permaneceu por perto, sentado numa poltrona, conversando. Você lê muito? Ele perguntou de repente, folheando distraidamente uma revista. Lorena piscou, surpresa pela pergunta. Leio sim, por quê? Vi alguns livros na sua bolsa algumas vezes. Clássicos brasileiros, se não me engano. Machado de Assis, Clarice Lispector. Ela ficou atônita. Ele reparava nessas coisas?
Gosto de literatura clássica, confirmou, ainda processando o fato de que Augusto prestava mais atenção nela do que imaginava. Quando consigo arranjar tempo, pego livros emprestados da biblioteca pública. Augusto assentiu pensativo. Eu deveria ler mais. Passo tanto tempo focado em planilhas e contratos que esqueci como é se perder numa boa história. Você pode começar de novo, Lorena disse, ganhando um pouco mais de coragem. Nunca é tarde para redescobrir coisas que a gente gostava. Ele sorriu, um sorriso genuíno e diferente dos que Lorena via ele dar para clientes ou namoradas. Você tem razão. Talvez você possa me recomendar alguns livros. A conversa fluiu naturalmente depois disso. Augusto falou sobre a pressão de manter o legado da família, sobre como o pai o preparou desde criança para assumir os negócios, mas nunca perguntou se era isso que ele queria. Lorena falou sobre a saudade do pai, sobre como Dona Marta se culpava por não conseguir mais trabalhar, sobre os sonhos que teve que engavetar quando ele partiu. Foi a primeira vez em 2 anos que conversaram como 2 pessoas reais, sem a barreira invisível entre patrão e empregada. E foi assustador perceber como se entendiam facilmente, como as palavras fluíam sem esforço entre eles. Quando a transformação ficou completa, cabelo solto em ondas perfeitas, maquiagem natural mas impactante realçando os olhos verdes, Lorena mal se reconhecia. A cabeleireira girou a cadeira para que ela visse o resultado final no espelho, e o choque foi genuíno. Você está linda, Augusto disse atrás dela, os olhos encontrando os dela através do reflexo do espelho. Absolutamente linda. Lorena sentiu o coração disparar. Havia algo no jeito que ele olhava para ela. Algo que não deveria estar ali se aquilo tudo fosse apenas uma encenação para fins profissionais. Voltaram à mansão no meio da tarde. Lorena sentiu-se estranha entrando naquela casa onde trabalhava há 2 anos, agora vestida como uma dama da sociedade, tratada como convidada em vez de funcionária. Augusto a levou até a sala de estar, onde se sentaram para ensaiar a história que contariam aos Menendez. Então vamos começar, ele disse, pegando um bloco de notas. Como nos conhecemos? Lorena pensou por um momento. Que tal numa palestra na Universidade Estadual? Você foi convidado para falar sobre empreendedorismo e eu estava na plateia. Augusto anotou, acenando aprovação. Perfeito. E o que você estudava? Letras, ela respondeu, porque era o curso que sempre sonhara fazer, mas nunca pudera pagar, com foco em literatura brasileira. Eles construíram uma história detalhada, preenchendo lacunas, criando memórias falsas. Lorena era estudante no último ano quando se conheceram há 3 anos. Augusto ficou impressionado com uma pergunta inteligente que ela fez durante a palestra e pediu o número dela. Começaram a se encontrar discretamente. Descobriram afinidades, se apaixonaram aos poucos. Mantinham o relacionamento privado porque Lorena valorizava a privacidade e não gostava da exposição que vinha com namorar um empresário conhecido. À medida que construíam a narrativa, algo estranho acontecia. As mentiras começavam a soar perigosamente próximas de verdades que nenhum dos dois se atrevia a admitir. Quando Augusto descrevia o momento fictício em que percebeu que estava se apaixonando por ela, falando sobre a inteligência e autenticidade dela, Lorena via nos olhos dele algo que ia além da performance. Você está nervosa? Ele perguntou quando terminaram o ensaio, já passavam das 5 da tarde. Estou apavorada, Lorena admitiu com sinceridade. Nunca fingi ser algo que não sou. E se eu estragar tudo? E se os Menendez perceberem que é tudo mentira? Augusto se aproximou, pegando as mãos dela entre as suas. O toque foi eletrizante, mandando ondas de calor pelo braço de Lorena. Hey, ele disse suavemente, olhando nos olhos dela. Você vai se sair perfeitamente. Só seja você mesma. É tudo o que preciso que você seja. Mas eu sou sua empregada, ela sussurrou, a voz embargada. E se eu não souber qual garfo usar ou disser algo inadequado? Essas pessoas vão perceber que eu não pertenço ao mundo delas. Você pertence a qualquer mundo que escolher pertencer, Augusto disse com uma convicção que a surpreendeu. Sua origem não define seu valor, Lorena. Eu aprendi isso observando você durante esses 2 anos. Você tem mais classe, mais dignidade, mais inteligência que metade das mulheres da alta sociedade,
que frequentam meus eventos. As palavras dele acertaram Lorena em cheio no peito. Lágrimas ameaçaram escapar, mas ela piscou rapidamente para contê-las. Não podia estragar a maquiagem que levou horas para ficar pronta. Obrigada, ela murmurou, por confiar em mim. Eu sempre confiei em você, ele respondeu, ainda segurando as mãos dela. Só não sabia que confiava até precisar desesperadamente de ajuda. O momento se estendeu, carregado de algo indefinível. Lorena teve a súbita certeza de que se não se afastasse naquele instante, faria algo completamente insano como beijá-lo de verdade, arruinando qualquer possibilidade de manter aquela farsa sob controle. Eu deveria me arrumar, ela disse rapidamente, soltando as mãos dele e se levantando. Que horas precisamos sair? 7 horas, Augusto respondeu, e Lorena viu um lampejo de decepção cruzar o rosto dele antes de ser substituído pela máscara profissional. O jantar é às 8. Você pode usar o quarto de hóspedes no 2º andar para se trocar. Lorena subiu as escadas com o vestido e os sapatos novos nos braços, sentindo o peso de cada passo. No quarto de hóspedes, parou em frente ao espelho grande e se permitiu um momento de honestidade brutal. O que você está fazendo? Perguntou para seu reflexo. Isso não pode terminar bem. Você vai se machucar de uma forma que talvez nunca se recupere. Mas mesmo sabendo disso, mesmo reconhecendo o perigo monumental que corria, Lorena começou a vestir o azul marinho caro, a ajustar os sapatos de salto que a deixavam 10 centímetros mais alta, a retocar a maquiagem com as mãos tremendo ligeiramente. Porque no fundo, numa parte profunda e escondida da alma que ela raramente se permitia explorar, Lorena queria aquilo. Queria ser olhada por Augusto não como empregada, mas como mulher. Queria sentar ao lado dele como igual, nem que fosse por mentira, nem que fosse por uma noite apenas. Queria provar, mesmo que só para si mesma, que poderia pertencer àquele mundo por algumas horas. Quando desceu a escada às 7 horas, o vestido azul marinho fluindo ao redor das pernas, o cabelo solto em ondas perfeitas, Lorena viu Augusto esperando no hall de entrada. Ele vestia um terno preto impecável, cabelos penteados para trás, e quando a viu descendo os degraus, ficou completamente paralisado. Lorena, ele murmurou, e havia algo na voz dele que a fez parar no meio da escada. Você está absolutamente deslumbrante. Ela continuou descendo devagar, hiperconscientemente de cada movimento, até ficar parada na frente dele. A diferença de altura mesmo com os saltos ainda era considerável. E Lorena precisou inclinar a cabeça para trás para olhar nos olhos dele. Estou pronta, ela disse, tentando soar confiante, apesar do turbilhão de emoções que ameaçava engoli-la. Augusto estendeu o braço. Ela entrelaçou o dela e juntos caminharam até o carro. Enquanto ele dirigia em direção ao restaurante, ensaiaram mais uma vez os detalhes da história falsa, verificando se não havia inconsistências. Mas ambos sabiam, sem precisar dizer em voz alta, que o maior perigo daquela noite não era esquecer detalhes da mentira. Era se perder tanto na fantasia que esquecessem onde a encenação terminava e onde sentimentos reais e perigosos começavam. O restaurante escolhido por Augusto ficava na Orla, um estabelecimento sofisticado com vista privilegiada para o mar de Ilhéus. Lorena sentiu as pernas tremerem quando desceu do carro e viu o local, com suas mesas elegantes dispostas estrategicamente para proporcionar privacidade, garçons de gravata borboleta circulando com pratos que pareciam obras de arte. Aquele era um mundo completamente distante da sua realidade, e por um momento ela se perguntou se conseguiria mesmo sustentar a farsa. Respira fundo, Augusto murmurou ao lado dela, percebendo sua tensão. Você está linda, é inteligente e vai conquistar os Menendez facilmente. Só seja você mesma e vai dar tudo certo. Fácil falar quando você cresceu nesse mundo, ela pensou, mas não disse nada em voz alta. Apenas assentiu, permitindo que ele a guiasse pelo restaurante com a mão firme nas costas dela. Um gesto que pareceria natural para qualquer observador, mas que enviava ondas de calor pela coluna de Lorena. O casal espanhol já estava sentado numa mesa ao lado da janela. Rafael Menendez tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados,
bigode bem cuidado e um olhar penetrante que parecia avaliar cada detalhe. Sua esposa, Marisol, era uma mulher elegante, de aparência jovial, com um sorriso caloroso que imediatamente deixou Lorena um pouco mais tranquila. Augusto, meu amigo. Rafael se levantou, apertando a mão do empresário com firmeza antes de se virar para Lorena. E esta deve ser a famosa namorada que tanto nos falou. É um prazer finalmente conhecê-la, senhorita. Lorena Fonseca. Ela respondeu, estendendo a mão e tentando imitar a postura confiante que via nas clientes ricas que ocasionalmente visitavam a mansão. O prazer é meu, senhor Menendez. Por favor, me chame de Rafael, ele disse com um sorriso aprovador. E esta é minha esposa, Marisol. A mulher espanhola abraçou Lorena calorosamente, beijando ambas as bochechas no estilo europeu. Que alegria conhecer você, querida. Quando Rafael me disse que finalmente conheceríamos a mulher que conquistou o coração do nosso amigo Augusto, fiquei ansiosa. Vejo que ele não exagerou ao descrever sua beleza. Lorena corou, agradecendo o elogio enquanto todos se acomodavam à mesa. Augusto puxou a cadeira para ela num gesto cavalheiresco, sentando-se ao seu lado e imediatamente pegando sua mão sobre a mesa, entrelaçando os dedos. O toque era quente, reconfortante, mas também confuso. Lorena precisou se lembrar de que aquilo era apenas parte da encenação. Então, Lorena, Rafael começou depois que o garçom trouxe os vinhos. Augusto nos contou que vocês se conheceram numa palestra na universidade. Você estudava o quê, exatamente? Letras, com foco em literatura brasileira, Lorena respondeu, sentindo-se mais confiante ao falar sobre algo que realmente amava. Sempre fui apaixonada por autores como Machado de Assis e Clarice Lispector. Oh, que maravilhoso! Marisol se animou. Eu adoro literatura. Na Espanha temos uma tradição literária riquíssima também. Você já leu Cervantes? Garcia Marques? A conversa fluiu naturalmente a partir daí. Lorena descobriu que tinha facilidade para interações sociais quando não estava usando o uniforme de empregada, quando as pessoas a olhavam como igual em vez de funcionária invisível. Falou sobre os livros que amava. Ouviu com interesse genuíno quando Rafael descreveu as vinícolas da família na Andaluzia, riu das histórias engraçadas que Marisol contava sobre viagens pela Europa. Durante todo o tempo, Augusto permaneceu atento ao lado dela, participando das conversas, mas também lançando olhares frequentes na direção dela, tocando ocasionalmente seu braço, sorrindo de um jeito que parecia ir além da simples performance. Lorena tentava se lembrar de que aquilo tudo era encenação, mas estava ficando cada vez mais difícil distinguir o que era mentira e o que poderia ser real. E me digam, Rafael perguntou enquanto o prato principal era servido, como sabem que o amor entre vocês é verdadeiro? Vocês parecem muito jovens, e o mundo de hoje torna tudo tão superficial. Augusto olhou para Lorena, e ela viu algo nos olhos dele que a fez esquecer por completo que estavam mentindo. Eu sei que é amor verdadeiro, ele começou, a voz saindo baixa e carregada de emoção, porque Lorena me conhece melhor que qualquer pessoa. Ela vê além do empresário, além do dinheiro, além de tudo que tento projetar para o mundo. Ela enxerga quem eu realmente sou, com todos os defeitos e imperfeições, e escolhe ficar mesmo assim. Lorena sentiu o coração acelerar perigosamente. As palavras dele eram assustadoramente verdadeiras, muito mais do que deveriam ser para uma mentira ensaiada. E quando ele pegou a mão dela sobre a mesa, entrelaçando os dedos com firmeza, ela percebeu que também não conseguia mais fingir. Eu sei que é amor verdadeiro, ela continuou, surpreendendo a si mesma com a sinceridade na própria voz. Porque Augusto me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele me desafia, me inspira, me faz acreditar que posso alcançar coisas que sempre achei impossíveis. Estar com ele parece completar uma parte de mim que não sabia que estava faltando. O silêncio que se seguiu foi carregado. Rafael e Marisol trocaram olhares significativos, claramente emocionados. Augusto apertou a mão de Lorena com mais força, e quando ela o olhou, viu lágrimas ameaçando escapar dos olhos dele. Isso, Rafael disse finalmente, batendo na mesa com satisfação. Isso é o que eu queria ver. Verdade. Conexão real. Vocês me lembram de como Marisol e eu éramos no começo do nosso relacionamento.
A conversa mudou para tópicos mais leves depois disso. Falaram sobre as tradições das festas juninas que aconteceriam em Ilhéus nas próximas semanas, sobre como Lorena adorava preparar comidas típicas, sobre as semelhanças entre as celebrações brasileiras e espanholas. Rafael parecia cada vez mais relaxado, fazendo piadas, contando histórias, claramente encantado com o casal harmonioso que Augusto e Lorena apresentavam. Quando a sobremesa chegou, um pudim de leite condensado que fez Marisol suspirar de prazer, Rafael estava visivelmente emocionado. Talvez fosse o vinho, talvez a atmosfera romântica do restaurante, ou talvez genuinamente a crença de que estava testemunhando um amor verdadeiro. Ele se inclinou sobre a mesa, olhando diretamente para Augusto e Lorena. Sabem, ele disse, a voz levemente embargada, em todos os meus anos fazendo negócios aprendi que só se pode confiar em homens que entendem compromisso, e não há compromisso maior que o amor verdadeiro. Então, antes de assinarmos qualquer contrato, quero ver uma prova final desse amor. Lorena sentiu um frio súbito percorrer a espinha. Havia algo no tom de Rafael, uma expectativa que a deixou alerta. Ao lado dela, Augusto também pareceu ficar tenso. Que tipo de prova? Augusto perguntou cuidadosamente. Rafael sorriu, um sorriso sentimental e ligeiramente embriagado. Quero ver vocês se beijarem. Aqui, agora, na frente de nós. Porque quando duas pessoas se amam de verdade, o beijo delas carrega uma verdade que palavras não conseguem expressar. O pânico de Lorena foi instantâneo e avassalador. Ela sentiu as mãos começarem a tremer, o rosto empalidecer, a respiração ficar irregular. Um beijo. Ela teria que beijar Augusto na frente de todos, fingir que era algo natural e cotidiano, quando, na verdade, a simples ideia de sentir os lábios dele contra os dela a deixava completamente fora de controle. Palavras desconexas começaram a sair da sua boca, tentativas fracassadas de fazer alguma piada, de desviar a atenção, mas só conseguia gaguejar sem sentido. Podia ver Rafael franzindo a testa, desconfiado, e Marisol olhando com curiosidade crescente. Tudo estava desmoronando. Semanas de planejamento arruinadas, porque ela não conseguia controlar uma reação física básica. Foi quando Augusto agiu. Ele se virou completamente para ela, as mãos subindo para segurar o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a urgência da situação. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele segundo, Lorena viu uma mistura de pânico, determinação e algo mais profundo que a fez esquecer onde estava. Confia em mim, ele sussurrou baixinho apenas para ela ouvir. E então ele a beijou. O que deveria ser um beijo rápido e performático, apenas o suficiente para convencer Rafael, explodiu em algo completamente diferente. Os lábios de Augusto eram suaves, mas insistentes, movendo-se contra os dela com uma segurança que a desarmou totalmente. Lorena sentiu o mundo desaparecer ao redor, o restaurante inteiro sumindo, até restar apenas ela e ele, e aquele toque que incendiava cada terminação nervosa do corpo dela. Augusto aprofundou o beijo, uma das mãos deslizando para a nuca dela, dedos se entrelaçando nos cabelos soltos, puxando-a para mais perto. Lorena respondeu sem pensar, os lábios se abrindo, permitindo que ele explorasse, permitindo que ela explorasse também. Havia urgência ali, desejo reprimido finalmente encontrando vazão, meses ou talvez anos de tensão não reconhecida explodindo naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, o oxigênio parecendo insuficiente para os pulmões, Augusto a olhava de um jeito completamente novo, como se a visse pela primeira vez na vida, como se todas as barreiras invisíveis que mantinham entre eles tivessem se desintegrado naqueles segundos. O som de palmas os trouxe brutalmente de volta à realidade. Rafael e Marisol estavam aplaudindo, emocionados, a espanhola com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso! Rafael exclamou, batendo na mesa. Isso é amor verdadeiro. Vocês acabaram de me provar tudo o que precisava saber. Augusto, meu amigo, você conquistou não apenas uma parceria de negócios, mas também meu respeito e admiração. Marisol se levantou para abraçar Lorena, sussurrando no ouvido dela. Vocês são lindos juntos. Guardem esse amor com cuidado, é precioso. O resto do jantar passou num borrão confuso.
Rafael e Augusto conversaram sobre detalhes do contrato, números e prazos e especificações técnicas que Lorena mal processava. Ela apenas sorria e assentia quando necessário, mas sua mente estava completamente focada no beijo, no gosto de Augusto ainda persistindo nos lábios, na forma como ele continuava lançando olhares na direção dela quando achava que ela não estava vendo. Quando finalmente se despediram dos Menendez, com promessas de jantar novamente em breve e assinatura de contratos na semana seguinte, Lorena sentiu as pernas fraquejarem. Augusto segurou o cotovelo dela, guiando-a até o carro em silêncio. A viagem de volta foi carregada de uma tensão completamente diferente da que existira na ida. Nenhum dos dois falava, mas Lorena podia sentir o peso do não dito preenchendo cada centímetro do espaço entre eles. Cada vez que Augusto mudava de marcha, a mão dele passava perigosamente perto da coxa dela. Cada vez que o carro fazia uma curva, os corpos se inclinavam na mesma direção, quase se tocando. "Você foi perfeita", Augusto disse finalmente, quebrando o silêncio quando já estavam próximos da mansão. "Melhor do que eu poderia ter imaginado." "Foi só encenação", Lorena respondeu automaticamente, tentando reconstruir as barreiras que o beijo havia destruído. "Apenas seguimos o roteiro." Ele não respondeu imediatamente, mas Lorena viu os dedos dele apertarem a direção com mais força que o necessário. "Claro", ele disse finalmente, mas a voz saiu tensa demais para ser convincente. "Apenas encenação." Quando chegaram à mansão, eram quase meia-noite. Augusto estacionou o carro na garagem, mas nenhum dos dois fez movimento para sair imediatamente. Ficaram sentados no silêncio, o motor ainda quente fazendo pequenos ruídos metálicos enquanto esfriava. "Lorena", Augusto começou, a voz saindo rouca sobre o que aconteceu lá. "Eu sei", ela o interrompeu rapidamente, incapaz de ouvir qualquer desculpa ou explicação que racionalizasse o beijo. "Foi necessário para convencer os Menendez. Você fez o que precisava fazer." Mas ele balançou a cabeça, virando-se completamente para encará-la no espaço apertado do carro. "Não foi só isso. Você sabe que não foi." Lorena fechou os olhos, lutando contra a vontade desesperada de admitir a verdade, de dizer que o beijo tinha significado tudo para ela, que ainda podia sentir o gosto dele, que queria fazer aquilo de novo sem audiência, sem encenação, apenas os dois descobrindo o que aquela química avassaladora entre eles poderia se tornar. Mas ela era realista. Ela era a empregada doméstica. Ele era o empresário milionário. Por uma noite ela havia fingido pertencer ao mundo dele, mas a fantasia tinha data de validade. "Eu preciso ir para casa", ela disse, abrindo os olhos e encontrando o olhar intenso dele. "Minha mãe deve estar preocupada. E amanhã tenho que voltar ao trabalho cedo. Sua casa não vai se limpar sozinha." A última frase saiu mais amarga que ela pretendia, mas serviu ao propósito de lembrar ambos da realidade. Augusto recuou visivelmente, como se ela tivesse dado um tapa nele. "Claro", ele disse, a voz voltando ao tom formal e distante. "Vou chamar um táxi para você." "Não precisa", Lorena respondeu, já abrindo a porta do carro. "Posso pegar o ônibus. Ainda há um circulando a essa hora." "Lorena", ele insistiu, e havia uma urgência na voz dele que a fez parar. "Por favor, me deixa pelo menos fazer isso." Ela concordou com um aceno de cabeça, esperando enquanto ele ligava para uma empresa de táxi. 15 minutos depois, quando o carro chegou, Augusto a acompanhou até a rua, mantendo uma distância respeitosa, mas claramente relutante em deixá-la ir. "Obrigada", ela disse no portão, evitando olhar nos olhos dele. "Por tudo. Pelo vestido, pelo jantar, pela oportunidade. Vou transferir os 5.000 reais amanhã de manhã." Lorena esperou que ele dissesse algo, qualquer coisa que sugerisse que aquela noite tinha significado mais que uma transação financeira. Mas ele apenas assentiu, as mãos nos bolsos, o rosto uma máscara indecifrável. "Até amanhã", ele disse simplesmente. Ela entrou no táxi sem olhar para trás, mas através do espelho retrovisor viu Augusto parado no portão, observando o carro se afastar, até que uma curva o tirou de vista. Dentro do táxi, finalmente sozinha, Lorena permitiu que as lágrimas escorressem livremente. Porque sabia com absoluta certeza que não importava o quanto tentasse, nada jamais voltaria a ser como antes entre eles.
Lorena chegou à mansão às 7h45 da manhã seguinte, como sempre, mas nada parecia igual. Cada objeto na casa carregava novas memórias. Cada espaço havia sido contaminado pelo que acontecera na noite anterior. Quando passou pela garagem onde haviam ficado sentados no carro depois do jantar, quase conversando sobre o beijo, mas não conseguindo, seu estômago deu um nó. Ela vestia novamente o uniforme simples de trabalho, o cabelo preso num rabo de cavalo prático, sem maquiagem, todas as marcas da transformação da noite anterior apagadas. Era como se tivesse sido um sonho, uma fantasia efêmera que desapareceu com a luz do dia. Mas Lorena sabia que não conseguiria esquecer. O gosto dos lábios de Augusto ainda persistia na memória, fantasmagórico e perturbador. Preparou o café como fazia todas as manhãs, seguindo a rotina mecânica que conhecia de cor. Ouviu os passos dele descendo a escada e sentiu cada músculo do corpo ficar tenso. Quando Augusto entrou na cozinha, seus olhares se encontraram por uma fração de segundo antes de ambos desviarem rapidamente. "Bom dia, Lorena", ele disse, a voz saindo formal demais, carregada de um desconforto que nunca existira antes. "Bom dia, Sr. Augusto", ela respondeu, voltando deliberadamente ao tratamento formal, reconstruindo as barreiras que haviam caído temporariamente. Ele pegou a xícara de café e foi para a varanda sem dizer mais nada. Lorena respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia desordenadamente. Aquilo era exatamente o que ela havia pedido, não era? Voltar ao normal. Fingir que nada havia acontecido. Manter as linhas claramente demarcadas entre empregada e patrão. Mas durante todo o dia, nada foi normal. Augusto encontrava desculpas constantes para estar perto dela. Aparecia na cozinha, buscando um copo de água quando Lorena sabia perfeitamente que ele tinha um minibar completo no escritório. Inventava que precisava de documentos arquivados no armário da sala onde ela estava limpando. Ficava parado na porta observando enquanto ela arrumava os quartos, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar palavras. Cada encontro casual era carregado de uma tensão elétrica que nenhum dos dois sabia como lidar. Quando passavam um pelo outro no corredor e seus ombros se tocavam acidentalmente, ambos congelavam por um segundo antes de seguir em frente. Quando Lorena servia o almoço e precisava se inclinar para colocar o prato na frente dele, sentia o olhar de Augusto fixo nela com uma intensidade que a fazia tremer. No meio da tarde, enquanto Lorena regava as plantas do jardim, Augusto apareceu inesperadamente. Sentou-se num dos bancos próximos fingindo estar checando o celular, mas ela sabia que ele estava ali por ela. "Lorena", ele começou depois de alguns minutos de silêncio, "sobre ontem à noite." "Por favor", ela o interrompeu, mantendo os olhos fixos nas flores que regava. "Não podemos falar sobre isso. Foi necessário para o contrato e acabou. Precisa ficar no passado." "Mas e se eu não quiser deixar no passado?" A voz dele saiu baixa, quase vulnerável. Lorena finalmente o encarou, vendo a confusão genuína estampada no rosto dele. "Senhor Augusto, o senhor é meu patrão. Eu sou sua empregada. Existe uma linha que não podemos cruzar. E ontem à noite já dançamos perigosamente perto dela. Não podemos complicar ainda mais as coisas. E se eu não me importar com essas linhas?" Ele insistiu, levantando-se e dando um passo na direção dela. "E se o que sinto por você for mais importante que qualquer convenção social?" O coração de Lorena disparou, mas ela forçou-se a manter a compostura. "O senhor não sabe o que está dizendo. Foi só a adrenalina do jantar, a necessidade de fingir. Vai passar." "Não vai passar", Augusto disse com convicção. "Eu conheço a diferença entre atração passageira e algo real. E o que aconteceu ontem à noite foi real, Lorena. Você sentiu também. Eu sei que sentiu." Ela desviou o olhar, incapaz de negar, mas também incapaz de admitir. "O que eu senti não importa. Nada pode acontecer entre nós. O senhor precisa entender isso." Antes que ele pudesse responder, o celular dele tocou. Era Rafael Menendez. Augusto atendeu, e Lorena aproveitou a distração para escapar para dentro da casa, o coração batendo tão forte que doía no peito. 3 dias se passaram naquela tensão insustentável. Lorena considerou seriamente pedir demissão, mas a realidade financeira
Aprendia ali. Precisava do emprego, do salário, dos benefícios que conseguia para a mãe. Não podia simplesmente abandonar tudo por causa de sentimentos inconvenientes. Foi na quarta-feira à noite que Augusto recebeu a ligação de Rafael pedindo para jantarem novamente. Os investidores queriam apresentá-los a outros empresários, impressionados com o casal harmonioso que haviam conhecido. Augusto tentou recusar, inventar desculpas, mas Rafael insistiu tanto que acabou impossível dizer não sem levantar suspeitas. Na quinta-feira de manhã, Augusto abordou Lorena na cozinha com a notícia. Ela sentiu o estômago afundar ao ouvir que teriam que repetir a farsa. Não podemos fazer isso de novo, ela disse imediatamente. Foi difícil demais da primeira vez. Não posso... Por favor, Augusto a interrompeu, e havia um desespero na voz dele que a fez hesitar. Eu sei que estou pedindo demais, mas se recusarmos agora, Rafael vai desconfiar. Pode até cancelar o contrato. Só mais uma vez, Lorena. Só mais esse jantar, e depois nunca mais. Ela queria recusar. Cada célula do corpo gritava que era uma péssima ideia, mas quando olhou nos olhos dele e viu a vulnerabilidade ali, a mesma que a havia convencido da primeira vez, não conseguiu dizer não. O segundo jantar aconteceu no sábado seguinte, num restaurante ainda mais sofisticado. Desta vez, Rafael e Marisol trouxeram outro casal de investidores, também espanhóis, interessados em expandir negócios no Brasil. Lorena usou o mesmo vestido azul marinho, mas desta vez a preparação foi diferente. Não houve conversas íntimas no salão, não houve momentos de descoberta. Apenas uma tensão pesada e silenciosa enquanto ela se arrumava sozinha no quarto de hóspedes. Quando desceu e encontrou Augusto esperando, ambos evitaram olhar diretamente um para o outro. No carro, o silêncio foi quase sufocante, quebrado apenas por comentários práticos sobre o jantar que teriam pela frente. Mas quando chegaram ao restaurante e precisaram começar a performance, algo mudou. A familiaridade entre eles, construída ao longo de 2 anos trabalhando juntos, tornava a encenação perigosamente convincente. Os toques eram mais naturais agora, mais íntimos. Augusto mantinha a mão na coxa dela durante toda a conversa, dedos desenhando círculos distraídos através do tecido do vestido. Quando se inclinavam um para o outro para sussurrar algo, os rostos ficavam próximos demais, os lábios quase se tocando. E desta vez, ambos sabiam conscientemente o que estavam fazendo. Não era mais apenas seguir o roteiro, era alimentar propositalmente aquela tensão que crescia entre eles, testar limites, ver até onde podiam ir antes que tudo explodisse. Rafael e os outros investidores estavam encantados, comentavam constantemente sobre a harmonia do casal, sobre como era bonito ver amor verdadeiro num mundo tão cínico. Lorena sorria e agradecia, mas por dentro sentia-se cada vez mais perdida, incapaz de separar o que era fingimento e o que era real. Quando o jantar terminou e se despediram dos espanhóis, a tensão entre Lorena e Augusto havia alcançado um ponto insustentável. No carro de volta, nenhum dos dois falava, mas a eletricidade no ar era palpável. Augusto não foi direto para a mansão. Em vez disso, dirigiu até um mirante que dava vista para o mar de Ilhéus, um lugar deserto àquela hora da noite. Estacionou o carro e ficou olhando para o oceano iluminado pela lua, as mãos ainda agarrando a direção. Não consigo mais fazer isso, ele disse finalmente, a voz rouca. Não consigo mais fingir que aquilo tudo é só encenação quando cada toque seu me queima. Não consigo mais olhar para você como empregada quando tudo o que quero é beijar você até esquecer meu próprio nome. Lorena sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela tinha construído muros tão altos ao redor do coração, lutado tanto para manter a dignidade e o profissionalismo, mas estava exausta de fingir que não sentia o mesmo. Eu não posso, ela sussurrou. Se eu deixar acontecer, vou me machucar de um jeito que nunca vou conseguir me recuperar, porque você vai perceber que eu não sou boa o suficiente para o seu mundo e vai me deixar, e eu não vou sobreviver a isso. Augusto se virou completamente para ela, as mãos segurando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade nos olhos. Como você pode achar que não é boa o suficiente? Você é a pessoa mais incrível que já conheci. Inteligente, forte,
genuína, me faz querer ser um homem melhor só para merecer estar perto de você. As palavras dele quebraram as últimas defesas de Lorena. Quando a gente se beija, ela sussurrou repetindo as palavras dele de dias antes. É só encenação para você? Augusto soltou uma risada amarga. Encenação? Lorena, eu não consigo parar de pensar naquele beijo. Acordo no meio da noite, lembrando do gosto da sua boca. Fico no escritório olhando para o nada porque minha mente está revivendo cada segundo daqueles momentos. Nada disso é encenação para mim. Nada. E então ele a beijou novamente, mas desta vez era completamente diferente. Não havia audiência para impressionar. Não havia contrato dependendo da performance. Era apenas os dois, descobrindo um ao outro com uma honestidade brutal e crua. O beijo era suave, exploratório, cheio de sentimento reprimido, finalmente encontrando vazão. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Isso muda tudo entre a gente, Augusto sussurrou, a testa encostada na dela. Não tem mais volta. Eu sei, Lorena respondeu, a voz embargada. E estou apavorada. Eu também, ele admitiu. Mas não quero mais viver sem saber como seria termos uma chance de verdade. Eles ficaram abraçados ali no carro por tempo indeterminado, apenas sentindo a presença um do outro, processando a enormidade do que acabara de acontecer. Quando finalmente Augusto ligou o motor para levá-la para casa, algo fundamental havia mudado entre eles. Na frente da casa humilde em Pontalzinho, antes de Lorena sair do carro, Augusto segurou a mão dela. Amanhã é domingo. Você não precisa trabalhar. Mas você viria me visitar? Só para conversarmos, sem pressão, sem obrigações. Só nós dois tentando descobrir o que isso significa. Lorena mordeu o lábio, sabendo que concordar era dar mais um passo numa estrada sem volta. Mas assentiu, incapaz de negar o que seu coração gritava. Eu vou, ela disse. E quando entrou em casa e se deitou ao lado da mãe adormecida, Lorena finalmente permitiu-se admitir a verdade que vinha negando há tanto tempo. Ela estava completamente e irrevogavelmente apaixonada por Augusto Nogueira, e não fazia mais a menor ideia de como proteger seu coração do desastre que aquilo poderia se tornar. Mas pela primeira vez na vida, decidiu que talvez alguns riscos valessem a pena. Talvez algumas coisas fossem importantes o suficiente para arriscar tudo, mesmo sabendo que o tombo poderia ser devastador. No domingo de manhã, quando Lorena tocou a campainha da mansão, foi o próprio Augusto quem abriu a porta. Ele vestia roupas casuais, jeans e uma camiseta simples, os cabelos levemente despenteados, e sorria de um jeito que ela nunca havia visto antes, um sorriso genuíno e aliviado. Você veio, ele disse, como se realmente tivesse duvidado. Eu disse que viria, ela respondeu. Ele a guiou até o escritório onde havia preparado café e pães frescos. Sentaram-se nas poltronas confortáveis, não na configuração formal de patrão e empregada, mas lado a lado, joelhos se tocando, e conversaram. Realmente conversaram, pela primeira vez sem barreiras ou papéis pré-definidos. Augusto falou sobre a pressão de ser o herdeiro Nogueira, sobre como às vezes sentia que vivia a vida que o pai queria em vez da sua própria. Lorena falou sobre os sonhos de estudar literatura que precisou abandonar, sobre a culpa que sentia por não conseguir dar uma vida melhor para a mãe. Horas passaram sem que percebessem. O sol mudou de posição no céu, a luz atravessando as janelas em ângulos diferentes, mas eles continuaram ali, descobrindo camadas um do outro que haviam permanecido escondidas. Foi quando o sol começava a se pôr, pintando o céu de Ilhéus em tons de laranja e rosa, que Augusto finalmente fez a pergunta que pairava no ar desde que ela chegara. Lorena, ele disse pegando a mão dela, o que a gente vai fazer sobre isso? Sobre nós? Ela olhou nos olhos dele, vendo a vulnerabilidade ali, a esperança misturada com o medo. Não sei, ela admitiu. Só sei que não quero mais fingir que não sinto o que sinto. Estou cansada de lutar contra isso. Então não lute, Augusto sussurrou, aproximando-se. Me deixa cuidar de você do jeito que você merece. Me deixa provar que isso pode dar certo. E quando ele a beijou de novo, ali no escritório banhado pela luz dourada do pôr do sol,
Lorena finalmente permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, os contos de fadas não fossem completamente impossíveis. Nem mesmo para uma empregada doméstica apaixonada pelo patrão milionário. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Durante o dia, Lorena mantinha a fachada de empregada doméstica, cumprindo suas funções com a mesma eficiência de sempre. Mas agora havia toques discretos quando ninguém mais estava por perto. Olhares carregados que atravessavam os cômodos da mansão, mensagens trocadas durante o dia que a faziam corar enquanto limpava os quartos. À noite, depois que o expediente oficial terminava, Lorena e Augusto se encontravam no escritório. Conversavam por horas sobre tudo e nada, descobrindo preferências, compartilhando memórias, construindo uma intimidade que ia muito além do físico. Ele lia os trechos de Machado de Assis que ela recomendava e ela aprendia sobre o mercado internacional de cacau. Encontravam pontos em comum nos lugares mais inesperados. Mas a insegurança de Lorena permanecia uma sombra constante. Cada vez que Augusto a tocava com ternura, uma voz cruel em sua cabeça sussurrava que ela não pertencia àquele mundo, que eventualmente ele perceberia o erro que estava cometendo. Ela via o abismo social entre eles e temia o dia em que ele finalmente a enxergaria também. Numa quinta-feira à tarde, enquanto Lorena regava as orquídeas do jardim, Augusto apareceu com uma expressão séria que a deixou alerta. "Preciso conversar com você sobre algo importante", ele disse, sentando-se no banco de pedra e fazendo sinal para que ela se juntasse a ele. Lorena sentiu o estômago afundar. Ali vinha. Era o momento em que ele diria que aquilo tudo fora um erro, que precisavam voltar ao profissionalismo, que o romance entre patrão e empregada era insustentável. Mas as palavras que saíram da boca dele foram completamente diferentes. "Quero apresentar você para minha família", Augusto disse, segurando as mãos dela. "Minha mãe liga todo dia perguntando quando vai conhecer a mulher que me deixou tão diferente. Não aguento mais esconder você como se fosse um segredo sujo. Quero que todos saibam que você é minha namorada." O pânico de Lorena foi imediato e avassalador. Sua família, os Nogueira, uma das famílias mais tradicionais de Ilhéus, conhecer a empregada doméstica que o filho estava namorando? "Augusto, isso é loucura", ela disse, tentando puxar as mãos, mas ele segurou firme. "Sua família nunca vai aceitar. Eu sou sua empregada. Quando eles descobrirem, eles vão descobrir que você é a mulher mais incrível que já conheci." Ele a interrompeu. "E se não aceitarem, o problema é deles, não nosso." Mas Lorena balançou a cabeça, lágrimas já queimando nos olhos. "Você não entende. No mundo deles, eu não passo de alguém que limpava banheiros na casa do filho. Vão achar que sou interesseira, que estou com você pelo dinheiro. Vão te fazer escolher entre mim e eles e eu não posso fazer isso com você." Augusto segurou o rosto dela, forçando-a a olhar nos olhos dele. "Então deixa eu escolher agora. Escolho você, Lorena. Sempre vou escolher você. Minha família vai entender ou vai aprender a entender, mas não vou mais esconder o que sinto." As semanas de resistência que Lorena vinha construindo desmoronaram diante da determinação dele. Porque, no fundo, ela também estava cansada de esconder. Cansada de sair pela porta dos fundos quando havia visitas. Cansada de fingir que eram apenas patrão e empregada quando o que sentiam ia tão mais profundo. "Está bem", ela sussurrou finalmente. "Mas se der errado, se sua família te rejeitar por minha causa..." "Não vai dar errado", ele prometeu, selando a promessa com um beijo suave. O jantar foi marcado para o sábado seguinte, na casa dos pais de Augusto, uma mansão ainda maior que a dele, localizada no bairro mais nobre de Ilhéus. Durante os dias que antecederam o encontro, Lorena mal conseguiu dormir. Ensaiava mentalmente o que diria, como se portaria, mas nada parecia adequado. Augusto percebeu o nervosismo dela e, na sexta à noite, a levou para jantar num restaurante pequeno e aconchegante, longe dos lugares que frequentava normalmente. Ali, longe de olhares conhecidos, eles puderam ser apenas dois jovens apaixonados, sem o peso de expectativas sociais. "Minha mãe vai te amar", Augusto disse enquanto dividiam uma sobremesa. "Ela sempre reclamou que as mulheres que namoro são superficiais. Você é exatamente o que ela sempre quis para mim, alguém genuíno e de verdade." "E seu pai?", Lorena perguntou,
lembrando das poucas vezes que vira o Sr. Nogueira durante visitas à mansão. Ele sempre parecera intimidador, com aquele olhar que avaliava tudo e todos. Meu pai é mais complicado, Augusto admitiu. Ele tem expectativas muito específicas sobre tradição e status social, mas no fundo ele só quer que eu seja feliz. E você me faz feliz, Lorena. Mais feliz do que jamais fui. No sábado à noite, Lorena usou novamente o vestido azul marinho que Augusto havia comprado para o primeiro jantar com os Menendez. Parecia apropriado, uma espécie de armadura que a fizera se sentir confiante antes. Quando desceu a escada da mansão e encontrou Augusto esperando, ele segurou a respiração. Você está perfeita, ele disse, oferecendo o braço. A mansão dos Nogueira ficava a 20 minutos de carro. Durante todo o trajeto, Augusto segurou a mão de Lorena, apertando reasseguradoramente sempre que percebia ela ficando tensa. Quando chegaram, e ela viu a propriedade imponente, com jardins impecáveis e uma fachada que parecia de filme, o pânico quase a fez pedir para voltarem. Mas Augusto não lhe deu chance de fugir. Entrelaçou os dedos nos dela e a guiou até a entrada. A mãe de Augusto, Dona Helena Nogueira, era uma mulher elegante de cabelos grisalhos presos num coque sofisticado. Lorena a reconheceu das poucas vezes que a senhora visitara a mansão do filho, sempre educada com os funcionários, mas mantendo aquela distância gentil da classe alta. Quando viu Lorena entrando de mãos dadas com Augusto, os olhos dela se arregalaram em surpresa genuína. Mãe, Augusto disse antes que qualquer um pudesse falar, esta é Lorena Fonseca, minha namorada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Helena olhou de Augusto para Lorena e de volta para Augusto, processando claramente a informação. Então, para absoluto choque de Lorena, a senhora começou a sorrir. Lorena, ela exclamou, aproximando-se. Eu sempre soube que havia algo especial em você. Desde a primeira vez que visitei meu filho e vi como você cuidava da casa com tanto carinho e atenção aos detalhes. Augusto, você finalmente abriu os olhos. Dona Helena abraçou Lorena calorosamente, e a jovem sentiu lágrimas de alívio queimarem nos olhos. A senhora a afastou apenas para observá-la melhor, ainda sorrindo. Sabe, ela disse, pegando as mãos de Lorena, sempre tive esperança de que meu filho encontrasse uma mulher de verdade, alguém que o amasse por quem ele é e não pelo que ele tem. E você, querida, passou anos vendo meu filho nos melhores e piores momentos dele. Se ainda quis estar com ele depois disso, então é porque o amor é verdadeiro. A aceitação de Dona Helena quebrou a primeira camada de tensão de Lorena. Mas o teste real viria quando o pai de Augusto aparecesse. Senhor Eduardo Nogueira era um homem de 60 anos que ainda mantinha o porte altivo e comandante dos antigos barões do Cacau. Quando entrou na sala e viu Lorena, suas sobrancelhas se juntaram em confusão evidente. Augusto, ele disse, a voz grave e formal. Quem é esta moça? Pai, Augusto respondeu colocando o braço protetoramente ao redor dos ombros de Lorena. Esta é Lorena Fonseca, minha namorada. E antes que você diga qualquer coisa, sim, ela trabalhava como empregada aqui. Mas ela é muito mais que isso. É a mulher que eu amo. Senhor Eduardo olhou para Lorena com aquele olhar penetrante que ela conhecia das poucas interações que tiveram. Então, de forma completamente inesperada, ele se aproximou e estendeu a mão. Senhorita Fonseca, ele disse formalmente, preciso saber de algo antes de dar minha aprovação. Você ama meu filho pelo homem que ele é ou pelas posses que ele tem? A pergunta era direta e brutal, mas Lorena apreciou a honestidade. Olhou diretamente nos olhos do Sr. Nogueira sem vacilar. Senhor Eduardo, ela começou, a voz firme apesar do nervosismo. Passei 2 anos vendo seu filho acordar cansado, estressado, feliz, triste. Vi ele chorando por pressões do trabalho, sorrindo quando conseguia fechar um contrato difícil, preocupado com a opinião do Senhor. Me apaixonei pelo homem imperfeito e real que ele é, não pela fachada que mostra para o mundo. Se fosse pelo dinheiro, eu teria me declarado nos primeiros meses. Mas eu respeitava demais o lugar dele e o meu para fazer isso. Foi ele quem atravessou a linha primeiro. E eu resisti, porque sabia exatamente como as pessoas veriam. Mas o coração não liga para convenções sociais.
O silêncio foi absoluto. Todos esperavam a reação de Sr. Eduardo. Então, lentamente, ele começou a sorrir, um sorriso genuíno que iluminou o rosto sério. Essa, ele disse, apertando a mão de Lorena com firmeza, é a primeira mulher honesta que você traz para esta casa, filho. Você tem minha bênção. O jantar que se seguiu foi surpreendentemente agradável. Dona Helena fazia perguntas sobre a família de Lorena, sobre sua mãe, sobre seus interesses. Sr. Eduardo contava histórias sobre os tempos áureos do cacau em Ilhéus, e Lorena descobriu que tinha facilidade natural para conversar com eles quando não estava usando o uniforme de empregada. A irmã mais nova de Augusto, Beatriz, uma universitária de 22 anos, chegou atrasada e quase caiu da cadeira quando descobriu quem era a namorada do irmão. Espera, você é a Lorena que trabalha na casa dele? Ela perguntou sem filtro. Cara, eu sempre achei que vocês dois tinham uma química estranha. Toda vez que visitava meu irmão, vocês ficavam se olhando quando achavam que ninguém via. Augusto corou visivelmente, e Lorena riu percebendo que talvez não fossem tão discretos quanto imaginavam. Quando a noite terminou e Augusto levou Lorena de volta para casa, ela finalmente permitiu-se respirar com alívio. O primeiro obstáculo havia sido superado. A família dele a aceitara, contra todas as expectativas dela. Na frente da casa em Pontalzinho, antes de ela sair do carro, Augusto a puxou para um beijo longo e profundo. Viu como eu tinha razão? Ele sussurrou quando se separaram. Eles te amaram. Sua família é incrível, Lorena admitiu. Mas ainda tenho medo, Augusto. Medo de que isso tudo seja bom demais para ser verdade. Medo de que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Escuta o que vou te dizer, e não esqueça nunca. Você cuida de mim há 2 anos. Me conhece melhor que qualquer pessoa nesse mundo. Viu meus defeitos, minhas fraquezas, meus piores momentos, e ainda assim escolheu ficar. Como eu não ia me apaixonar por você? Como isso poderia ser um erro? As palavras dele quebraram algo dentro de Lorena, uma muralha final que ela vinha mantendo para proteger o coração. Lágrimas escorreram livremente pelo rosto enquanto ela finalmente permitia-se acreditar que aquilo poderia dar certo. Eu te amo, ela sussurrou, dizendo as palavras em voz alta pela primeira vez. Estou apavorada, mas te amo tanto que dói. Eu também te amo, Augusto respondeu, a voz embargada de emoção. E vou passar o resto da vida provando que você merece todo o amor que sente por mim. Eles ficaram abraçados ali no carro por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro, saboreando aquele momento de total honestidade e vulnerabilidade. Quando Lorena finalmente entrou em casa, Dona Marta estava acordada esperando, e pela primeira vez Lorena contou tudo para a mãe. Dona Marta ouviu em silêncio, e quando a filha terminou, apenas a abraçou forte. Você merece ser feliz, minha filha. Merece ser amada. Não deixa o medo estragar isso. Naquela noite, deitada no colchão fino, Lorena permitiu-se sonhar com um futuro que antes parecia impossível. Um futuro onde ela não era definida pela profissão ou pela origem social, mas simplesmente por quem escolhia ser e por quem amava. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia menos assustador e mais cheio de possibilidades infinitas. 2 meses se passaram desde que a família Nogueira aceitara Lorena. Foram os meses mais felizes da vida dela, mesmo que ainda trabalhasse oficialmente como empregada doméstica durante o dia. Augusto insistira várias vezes para que ela parasse de trabalhar, mas Lorena se recusava a depender financeiramente dele. Queria manter sua independência, sua dignidade, mesmo que agora o relacionamento entre eles fosse público. As noites eram diferentes agora. Lorena frequentemente ficava até tarde na mansão, jantando com Augusto, assistindo filmes abraçados no sofá, conversando sobre planos futuros. E sim, a intimidade física entre eles havia naturalmente progredido. Nas primeiras vezes, Augusto fora extremamente cuidadoso com proteção, sempre se preocupando com o bem-estar dela. Mas conforme a paixão crescia, conforme se entregavam mais profundamente um ao outro, houve momentos de descuido, momentos onde o desejo falava mais alto que a razão. Foi numa manhã de quinta-feira,
sufocante e abafada, típica do verão baiano, que o mundo de Lorena desmoronou novamente. Ela estava sozinha na cozinha da mansão preparando o café da manhã, quando uma onda súbita de náusea a atingiu. Correu para o banheiro e vomitou violentamente, o estômago revirando mesmo estando vazio. Quando finalmente conseguiu se levantar, apoiada na pia, olhou para seu reflexo no espelho e viu o rosto pálido, os olhos arregalados de pânico começando a se formar. Não, ela sussurrou para si mesma. Não pode ser. Mas conforme o dia avançava, Lorena não conseguia parar de fazer contas mentalmente. Quando fora seu último ciclo, tentou lembrar datas, eventos que pudessem servir de referência. Com crescente horror, percebeu que estava com 2 semanas de atraso, talvez 3. Durante o resto do dia, trabalhou no piloto automático, limpando cômodos sem realmente ver o que fazia, respondendo a Augusto com monossílabos quando ele tentava conversar. Ele percebeu que algo estava errado, mas quando perguntou, ela inventou que estava apenas cansada, que não dormira bem. Na hora do almoço, Lorena inventou uma desculpa sobre precisar resolver algo na cidade e saiu correndo. Foi até uma farmácia do outro lado de Ilhéus, longe de qualquer lugar onde pudesse ser reconhecida, e comprou 3 testes de gravidez diferentes. As mãos tremiam tanto que quase derrubou o dinheiro ao pagar. No banheiro minúsculo de um shopping popular, Lorena fez os 3 testes um após o outro. E todos os 3 mostraram o mesmo resultado inegável. 2 linhas rosa. Positivo. Grávida. Ela sentou-se no chão frio do banheiro público, abraçando os joelhos, tentando processar a informação que parecia irreal demais para ser verdade. Um bebê. Ela estava esperando um filho de Augusto. Aos 23 anos, ainda morando com a mãe numa casa humilde, ganhando o salário de empregada doméstica, estava grávida do homem que amava. E ao invés de alegria, tudo que Lorena sentia era terror paralisante. Porque não importava quanto Augusto dissesse que a amava. Não importava quanto sua família a tivesse aceitado. Aquilo mudava tudo. As pessoas diriam que ela engravidara de propósito para prender o milionário. Diriam que era a clássica história da empregada oportunista que usou a gravidez como armadilha. E pior, muito pior, e se o próprio Augusto pensasse isso? E se ele achasse que ela planejara tudo, que usara o corpo como instrumento de manipulação? Durante uma semana inteira, Lorena carregou o segredo sozinha, corroída por dentro pelo medo. Evitava os momentos íntimos com Augusto, inventando desculpas, mantendo distância física. As náuseas matinais pioravam, e ela teve que começar a acordar mais cedo para vomitar antes de sair de casa, para que a mãe não percebesse. Augusto notou a mudança imediatamente. Lorena via a confusão nos olhos dele, a mágoa quando ela recusava seus beijos, o desespero crescente quando ela inventava razões para ir embora cedo. Foi numa terça-feira à noite, quando Lorena tentou sair mais cedo da mansão pela 5ª vez consecutiva, que Augusto finalmente explodiu. Chega, ele disse, bloqueando a saída do escritório. Você está me evitando há uma semana inteira. Não me beija, não me olha nos olhos, inventa desculpas para não ficar perto de mim. O que está acontecendo, Lorena? Você quer terminar, é isso? Encontrou alguém melhor? Não. Ela respondeu imediatamente, sentindo lágrimas quentes já escorrerem pelo rosto. Não é nada disso. Eu juro que não é. Então me diz o que é, Augusto implorou. E havia uma vulnerabilidade tão crua na voz dele que quebrou o coração de Lorena. Porque estou ficando louco aqui, achando que fiz algo errado, que te machuquei de alguma forma sem perceber. Lorena cobriu o rosto com as mãos, soluçando agora, incapaz de segurar mais. Todo o medo, toda a angústia da última semana, explodindo de uma vez. Augusto se aproximou imediatamente, puxando-a para seus braços, segurando-a enquanto ela chorava. Por favor, ele sussurrou no cabelo dela. Por favor, me conta o que está acontecendo. Seja o que for, a gente resolve junto. E foi naquele momento, abraçada a ele, sentindo a força e a solidez do corpo dele, que Lorena finalmente encontrou coragem para dizer as palavras que mudaria tudo. Estou grávida, ela sussurrou contra o peito dele, tão baixo que quase não dava para ouvir. Augusto ficou completamente imóvel. Os braços ao redor dela se tensionaram,
A respiração parou. O silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante que Lorena já experimentara. Ela se afastou dele, limpando as lágrimas, forçando-se a olhar para o rosto dele e encarar a rejeição que tinha certeza que viria. Mas Augusto apenas a olhava, os olhos arregalados, a boca entreaberta, processando claramente a informação. Segundos se estenderam como horas. Lorena viu 1000 emoções cruzarem o rosto dele, todas passando rápido demais para identificar. Você está... Ele começou, a voz rouca. Você tem certeza? Fiz 3 testes, ela respondeu, a voz ainda embargada. Todos positivos. Estou com 3 semanas de atraso, talvez 4. Augusto, eu sei que isso muda tudo. Sei que você não estava pronto para isso, que talvez nem queira. E eu entendo se você achar que eu planejei isso, que tentei te prender, mas eu juro que não foi intencional. Nas primeiras vezes você sempre tomava cuidado, mas depois... Ela não conseguiu terminar, soluços a impedindo de falar. Esperou pela reação dele, pelo horror, pela acusação, pela rejeição inevitável. Mas o que veio foi completamente diferente. Augusto deu um passo à frente, depois outro, até estar bem na frente dela. As mãos subiram para segurar o rosto dela, dedos limpando delicadamente as lágrimas, e quando Lorena finalmente conseguiu focar nos olhos dele, viu que também havia lágrimas ali. Você acha mesmo, ele disse, a voz embargada de emoção, que eu terminaria com você por causa disso? Você acha mesmo que eu ia te abandonar quando você está esperando um filho meu? Mas eu sei como vai parecer, Lorena insistiu, desesperada. As pessoas vão dizer que planejei isso para te prender. Sua família vai achar que sou uma oportunista. E você vai olhar para mim e se perguntar se eu realmente te amo ou se só queria segurança financeira. Augusto balançou a cabeça veementemente. Eu te amo, Lorena. Te amo mais do que achei possível amar alguém. E se você está esperando um filho meu, isso não muda meu amor por você. Isso só me faz te amar ainda mais. Ele abaixou as mãos do rosto dela para o ventre ainda plano, tocando com reverência. Tem um bebê aqui dentro, ele sussurrou, maravilhado. Nosso bebê. Fruto do amor que a gente sente um pelo outro. Lorena soluçou mais forte, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Você não está bravo? Não está decepcionado? Bravo? Ele a puxou para um abraço apertado. Lorena, estou apavorado. Não vou mentir. A ideia de ser pai me aterroriza, mas também estou mais feliz do que jamais imaginei possível. Porque vou ter uma família com a mulher que amo. Vou ter um filho seu. Eles ficaram abraçados ali no escritório por um tempo indeterminado, apenas segurando um ao outro, processando a enormidade da notícia. Quando finalmente se separaram, Augusto tinha aquele olhar determinado que Lorena conhecia bem, o mesmo que ele usava quando tomava decisões importantes nos negócios. Casa comigo, ele disse de repente. Lorena piscou confusa. O quê? Casa comigo, Augusto repetiu, pegando as mãos dela. Não é o pedido romântico que planejei sem anel ou jantar elegante, mas não posso esperar. Quero que nosso filho nasça numa família estruturada, com pais que são casados de verdade. Quero acordar todo dia com você ao meu lado. Quero que você seja minha esposa, Lorena Fonseca. Não porque está grávida, mas porque te amo e quero passar o resto da vida provando isso. As lágrimas escorriam livremente agora pelo rosto de Lorena, mas eram lágrimas de felicidade pura. Sim, ela respondeu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu caso com você. Augusto a ergueu do chão, girando-a pelo escritório, ambos rindo como crianças. Quando finalmente a colocou de volta no chão, ele a beijou com uma paixão que deixava claro que nada havia mudado entre eles, que a gravidez não alterara os sentimentos, apenas os intensificara. Vamos contar para minha família amanhã, Augusto disse, já planejando, e depois para sua mãe. Quero fazer isso direito, Lorena. Quero que todos saibam que você vai ser minha esposa, a mãe do meu filho, a mulher da minha vida. E a reação das pessoas? Lorena perguntou, o medo ainda presente. As fofocas, os julgamentos? Que se danem as pessoas, Augusto respondeu com convicção. A única opinião que importa é a nossa. E eu sei a verdade, sei que o amor entre a gente é real.
Qualquer um que não conseguir ver isso não merece espaço nas nossas vidas. Naquela noite, Augusto não deixou Lorena ir embora. Ligou para Dona Marta pessoalmente, explicando que tinham notícias importantes e que Lorena ficaria para jantar. Prepararam juntos uma refeição simples, conversando animadamente sobre o futuro, sobre nomes para o bebê, sobre como seria transformar um dos quartos da mansão em berçário. Quando Lorena finalmente chegou em casa, já passava da meia-noite, e encontrou a mãe acordada esperando. Dona Marta olhou para o rosto radiante da filha e soube imediatamente que algo monumental havia acontecido. "Mãe", Lorena começou, sentando-se ao lado dela, "estou grávida. E Augusto pediu minha mão em casamento." Dona Marta ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Então começou a chorar, puxando a filha para um abraço apertado. "Minha menina", ela sussurrou. "Minha menina vai ser mãe. Vai se casar com um homem bom que a ama de verdade. Você não está decepcionada?" Lorena perguntou. "Sei que não foi planejado, que está tudo fora de ordem." Mas Dona Marta balançou a cabeça, afastando a filha apenas para olhar nos olhos dela. "Filha, a vida raramente segue os planos que fazemos. O que importa é que você encontrou alguém que te ama, que te respeita, que te faz feliz. E agora vai ter um bebê. Isso é bênção, não motivo para vergonha." Na manhã seguinte, Augusto e Lorena foram juntos contar para a família Nogueira. Dona Helena chorou de alegria, já planejando o chá de bebê. Senhor Eduardo abraçou Lorena calorosamente, dizendo que estava orgulhoso de ganhar uma nora e logo um neto. Beatriz gritou de empolgação, já se declarando a tia favorita. O casamento foi marcado para 2 meses depois, tempo suficiente para organizar uma celebração pequena, mas bonita. Lorena estaria com 4 meses de gravidez, a barriga ainda pequena o suficiente para disfarçar com o vestido certo. E conforme os dias passavam, conforme Augusto a acompanhava em cada consulta médica, lia todos os livros sobre paternidade, conversava com a barriga dela todas as noites, Lorena finalmente permitia-se acreditar que merecia aquela felicidade toda. Porque às vezes, ela descobriu, os contos de fadas não começam com príncipes e castelos. Às vezes começam com uma empregada doméstica e um patrão que se atreveram a cruzar linhas que a sociedade dizia serem intransponíveis. E às vezes, esses são os contos mais verdadeiros e bonitos de todos. Os 2 meses até o casamento passaram num turbilhão de preparativos e emoções. Lorena finalmente aceitou parar de trabalhar como empregada doméstica, cedendo aos pedidos insistentes de Augusto e aos conselhos da própria mãe. Dona Marta, que inicialmente resistira à ideia de morar na mansão, acabou concordando quando Augusto explicou que queria a sogra por perto para ajudar com o bebê quando nascesse. O casamento foi marcado para uma tarde de sábado, numa igreja pequena e aconchegante no centro histórico de Ilhéus, a mesma onde os avós de Augusto haviam se casado décadas antes. Lorena escolheu um vestido branco simples, mas elegante, com cintura império que disfarçava perfeitamente a barriga de 4 meses. O tecido fluido caía suavemente até os pés, e um véu delicado de renda completava o visual. Na manhã do casamento, enquanto se arrumava no quarto que agora era oficialmente dela na mansão, Lorena olhou para seu reflexo no espelho e mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Não era mais a empregada doméstica que atravessava a cidade em 2 ônibus. Não era mais a menina insegura que achava que jamais mereceria ser feliz. Era uma mulher prestes a se casar com o homem que amava, esperando o primeiro filho, cercada de uma família que a acolhera como se sempre tivesse pertencido ali. "Você está radiante, minha filha", Dona Marta disse, os olhos marejados de lágrimas enquanto ajustava o véu. "Seu pai estaria tão orgulhoso de ver a mulher incrível que você se tornou." Lorena abraçou a mãe, permitindo-se um momento de emoção antes de precisar manter a compostura para a cerimônia. "Sinto falta dele todos os dias", ela sussurrou. "Queria tanto que ele estivesse aqui para me levar até o altar." "Ele está aqui", Dona Marta respondeu, tocando o peito de Lorena sobre o coração. "Sempre vai estar." Dona Helena entrou no quarto naquele momento, trazendo um buquê de lírios brancos e orquídeas que ela mesma havia arranjado. "Lorena, querida, está na hora", ela disse com um sorriso caloroso.
Augusto está um feixe de nervos lá embaixo. Acho que o pobre coitado está mais nervoso que você. As três mulheres riram, a tensão se dissipando um pouco. Quando Lorena desceu a escada, Dona Helena e Beatriz já haviam partido para a igreja. Restava apenas Dona Marta, que seria quem a acompanharia até o altar na ausência do pai. O trajeto até a igreja foi curto, mas significativo. Ilhéus estava particularmente bonita naquele dia de fim de tarde. O sol lançando uma luz dourada sobre as construções históricas, o ar carregado com o cheiro do mar e das flores que enfeitavam as praças. Lorena olhou pela janela do carro, memorizando cada detalhe daquele dia que mudaria sua vida para sempre. A igreja estava decorada com simplicidade elegante, arranjos de flores brancas e velas que criavam uma atmosfera íntima e acolhedora. Os bancos estavam ocupados apenas pela família próxima e amigos mais chegados, exatamente como Lorena e Augusto queriam. Nada de grande produção ou ostentação. Apenas as pessoas que realmente importavam, testemunhando a união de duas almas que encontraram uma na outra o que sempre procuraram. Quando as portas se abriram e a música começou, Lorena viu Augusto no altar e sentiu o coração disparar. Ele vestia um terno cinza carvão impecável, os olhos fixos nela, com uma intensidade que a fez esquecer de respirar por um segundo. E havia lágrimas escorrendo livremente pelo rosto dele, sem vergonha, sem tentar esconder a emoção. Cada passo pelo corredor parecia uma eternidade e ao mesmo tempo passou rápido demais. Quando finalmente chegou ao altar e Dona Marta colocou a mão dela na de Augusto, passando simbolicamente a responsabilidade de cuidar da filha, Lorena viu através das lágrimas que também embaçavam sua visão. "Você está a coisa mais linda que já vi na vida", Augusto sussurrou enquanto ela se posicionava ao lado dele. A cerimônia foi emocionante do início ao fim. O padre, um senhor simpático que conhecia a família Nogueira há décadas, falou sobre amor verdadeiro, sobre compromisso, sobre construir uma vida baseada em respeito mútuo e parceria. Quando chegou o momento dos votos, Augusto segurou as mãos de Lorena com firmeza. "Lorena Fonseca", ele começou, a voz embargada mas firme, "você entrou na minha vida quando eu nem percebia que estava perdido. Durante 2 anos, você esteve ao meu lado, me conhecendo nos meus melhores e piores momentos, vendo o homem real por trás da fachada que mostro para o mundo. Você me desafiou, me inspirou, me fez querer ser melhor. E quando finalmente tive coragem de cruzar as linhas que nos separavam, descobri que você era exatamente o que sempre procurei sem saber. Prometo passar o resto da vida honrando esse amor, cuidando de você e da nossa família e provando todos os dias que você merece toda a felicidade que sente." Lorena estava chorando abertamente agora, mas forçou-se a manter a voz firme para seus próprios votos. "Augusto Nogueira", ela começou, "você me viu quando eu era invisível para o resto do mundo. Me tratou com respeito quando eu era apenas sua empregada e com amor quando me atrevi a deixar você entrar no meu coração. Você me fez acreditar que eu merecia felicidade, que minha origem não definia meu valor, que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, ser sua parceira, sua confidente, sua melhor amiga. Prometo criar nosso filho com todo o amor que carrego dentro de mim e construir com você uma família baseada em verdade e respeito mútuo." Quando o padre os declarou marido e mulher e disse que Augusto poderia beijar a noiva, ele a puxou para um beijo longo e profundo que arrancou aplausos e alguns assobios de aprovação dos presentes. Era um beijo que selava não apenas um compromisso legal, mas a união de 2 corações que finalmente encontraram seu lugar no mundo. A pequena recepção aconteceu num restaurante íntimo com vista para o mar. As famílias se misturaram naturalmente. Dona Marta e Dona Helena já conversando animadamente sobre o neto que viria, comparando receitas de papinhas caseiras e discutindo cores para o quarto do bebê. Senhor Eduardo fez um brinde emocionado, falando sobre como Lorena trouxera uma alegria genuína para a vida do filho que ele não via há anos. Mas foi o brinde de Beatriz que fez todos rirem e chorar ao mesmo tempo. "Eu sempre soube que vocês dois tinham algo especial", ela disse, levantando a taça de champanhe.
mesmo quando meu irmão teimava em namorar aquelas modelos superficiais. Lorena, você não é apenas minha cunhada agora. Você é a irmã que sempre quis. E esse bebê vai ter a tia mais legal do universo, só avisando. A festa se estendeu até tarde da noite com música, dança, histórias e muito riso. Mas, eventualmente, Lorena e Augusto se despediram dos convidados e foram para casa para começarem oficialmente suas vidas como marido e mulher. Os meses de gravidez que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e mudanças físicas. Augusto foi o marido mais dedicado imaginável, acompanhando cada consulta médica, lendo obsessivamente todos os livros sobre paternidade, conversando com a barriga dela todas as noites antes de dormirem. Ele parecia fascinado por cada mudança no corpo de Lorena. Tocava a barriga com reverência sempre que o bebê chutava, tirava 1000 fotos documentando cada fase da gravidez. Descobriram na ecografia de 5 meses que seria um menino. Augusto chorou quando viu o rostinho do filho pela primeira vez na tela, e Lorena sentiu uma onda de amor tão intensa que chegava a doer no peito. Decidiram chamá-lo de Gabriel, um nome que ambos concordaram que significava força e proteção. O quarto do bebê foi preparado com todo cuidado. Augusto insistiu em pintar as paredes pessoalmente, escolhendo um tom de azul suave que Lorena aprovara. Dona Marta costurou cortinas delicadas, enquanto Dona Helena comprou mais roupinhas e brinquedos do que um bebê poderia usar em toda a infância. Quando as contrações começaram numa manhã ensolarada de domingo, Augusto entrou em pânico completo. Tropeçou nos próprios pés, tentando pegar a mala que estava pronta há semanas. Perdeu as chaves do carro 2 vezes, esqueceu os documentos e teve que voltar para buscar. Lorena, mesmo no meio da dor das contrações, não conseguiu evitar rir da cena. No hospital, ele não largou da mão dela nem um segundo. Quando as contrações ficavam mais fortes, ele respirava junto, falava palavras de encorajamento, limpava o suor da testa dela com delicadeza infinita. E quando finalmente, depois de horas de trabalho de parto, eles ouviram o primeiro choro de Gabriel, Augusto chorou mais que Lorena. Olha só, ele sussurrou quando a enfermeira colocou o bebê nos braços dele pela primeira vez, as mãos tremendo de emoção. A gente fez esse milagre, Lorena. Esse ser perfeito existe por causa do amor que a gente sente um pelo outro. Gabriel era pequeno, apenas 3,2 kg, mas perfeito em cada detalhe. Tinha os olhos de Lorena, o formato do rosto de Augusto e uma quantidade surpreendente de cabelos escuros. Quando Lorena o segurou pela primeira vez, sentiu seu mundo inteiro realinhar. Nada que vivera antes importava. Todas as dificuldades, todos os medos, todas as inseguranças, tudo tinha valido a pena para chegar naquele momento. As semanas que se seguiram foram de adaptação e descobertas. A mansão se transformou num verdadeiro lar, com Gabriel sendo o centro de tudo. Augusto revelou-se um pai dedicado e apaixonado, acordando para as mamadas noturnas, trocando fraldas sem reclamar, embalando o filho para dormir com cantigas que inventava na hora. Dona Marta e Dona Helena revezavam-se ajudando com o bebê, mas sempre respeitando o espaço de Lorena e Augusto como pais. Era uma dinâmica familiar que funcionava perfeitamente, cada um contribuindo sem sobrecarregar os outros. Numa tarde preguiçosa de sábado, 6 meses depois do nascimento de Gabriel, Lorena estava amamentando o bebê na sala enquanto Augusto lia ao lado delas. O sol entrava pelas janelas, iluminando a cena doméstica e tranquila. Gabriel mamava sonolento, os olhinhos já fechando, completamente seguro e amado. Augusto largou o livro e se aproximou, abraçando Lorena por trás, observando o filho. Talvez seja a hora de pensar em dar um irmãozinho para ele. Ele sussurrou no ouvido dela, a voz carregada de carinho e insinuação. Lorena corou, mas sorriu, imaginando uma menina com seus olhos verdes e o sorriso de Augusto. Temos a vida inteira pela frente, ela respondeu, aninhando-se mais no peito dele. E era verdade. Sentada ali com o homem que amava, o filho dormindo seguro em seus braços, cercada de uma família que a acolhera como filha, Lorena finalmente acreditava plenamente que merecia aquela felicidade toda. O que começara como uma mentira necessária por R$5.000
transformara-se no amor mais verdadeiro e profundo que dois corações poderiam conhecer. Provava que o destino às vezes escreve as histórias mais improváveis quando duas almas verdadeiras finalmente se encontram, quando duas pessoas se atrevem a cruzar as linhas que a sociedade desenha, quando o amor é forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Lorena Fonseca Nogueira olhou para o marido, para o filho, para a vida que construíram juntos e soube com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Não mais a empregada invisível, não mais a menina insegura, mas uma mulher completa, amada e, finalmente, definitivamente, em casa. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lorena e Augusto tenha tocado seus corações profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de amor improvável, que superou todas as barreiras sociais, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. Conte-nos qual foi o momento que mais te marcou. Se você acredita que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo, ou compartilhe uma história pessoal que essa narrativa possa ter despertado em você. Para continuar emocionando-se com histórias igualmente cativantes sobre amores improváveis, superação e segundas chances, preparamos uma playlist especial que você pode encontrar aqui ao lado. Basta clicar. Se esta história ressoou com você de alguma forma, mostre seu apoio inscrevendo-se em nosso canal e deixando seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade das relações humanas, o poder transformador do amor verdadeiro e a capacidade que todos temos de reconstruir nossas vidas quando encontramos as pessoas certas. Sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos que aquecem o coração e renovam a fé no amor. Não perca nossos próximos vídeos, onde mais histórias emocionantes aguardam por você. Estamos ansiosos para ler suas reflexões nos comentários. Até a próxima história.